Ele não é um monstro. Essa é a parte mais difícil de explicar para quem está de fora. Porque quando a gente fala que um relacionamento está te fazendo mal, as pessoas imaginam um xingamento, agressão, humilhação óbvia. Mas a maioria das mulheres que chegam até mim não vivem isso. Elas vivem uma outra coisa. Um homem que olha nos olhos e faz você se sentir vista e no dia seguinte some sem explicação. Um homem que diz que te ama e você sente que é verdade, mas esse amor nunca chega inteiro, que sempre falta uma parte. E aí você fica entre o amor que você sente e a dor que a pessoa te causa. Entre querer ficar e saber que precisa ir embora para poder ficar bem. É aquele momento que cai a ficha de que eu sei que ele me ama, mas eu não estou bem. Então, esse vídeo foi feito para você e a pergunta que realmente importa nisso tudo eu deixei para o final. Fica comigo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é a seguinte: ele pode te amar de verdade e te fazer mal de verdade. Essas duas coisas não se cancelam. A gente cresceu com uma lógica muito simples. Quem ama não magoa. Quem magoa não ama de verdade. Então, quando alguém que você tem certeza que te ama te machuca, você entra em colapso. É lógico. Você começa a questionar o amor dele, ou a questionar a dor, e muito mesmo se questionar. E quase sempre a gente questiona a dor porque é mais fácil. Mas a psicanálise nos diz algo diferente. O amor não é uma garantia de cuidado. Uma pessoa pode te amar com toda a capacidade afetiva que ela tem. E essa capacidade pode ser insuficiente para te fazer bem. Não porque ela é má, mas porque ela também tem feridas. E as feridas dela e as suas, quando se encontram, criam uma dinâmica que machuca os dois. O conceito que muda tudo é amor e capacidade relacional. No consultório eu separo duas coisas que as pessoas confundem o tempo todo: o sentimento de amor e a capacidade de amar em ato de fato. Isso não é sempre uma falha de caráter. Pode ser uma falha de desenvolvimento emocional e não é sua responsabilidade, muito menos de consertar isso. Então, eu já te adianto que você não falhou em amar. Você amou alguém que não tem as ferramentas para te amar de volta da forma que você precisa. E isso não é a mesma coisa. Existe uma pesquisa famosa em neurociência feita pela Helen Fisher que escaneou o cérebro de pessoas apaixonadas e sempre viciadas em cocaína. E viram que as regiões ativadas eram quase idênticas. O amor ativa os mesmos circuitos de recompensa que as substâncias químicas. O que isso significa? Quando esse amor é intermitente, às vezes está lá, às vezes desaparece. O seu cérebro entra em modo de abstinência cada vez que ele some. E em modo de euforia cada vez que ele volta. Você não está fraca, você está respondendo biologicamente a um padrão de reforço intermitente que é comprovadamente o padrão mais viciante que existe. Ratos em laboratório que recebem comida de forma imprevisível apertam a alavanca de recompensa mais do que os que recebem comida sempre. O imprevisível vicia mais do que o constante. O relacionamento pode estar fazendo exatamente isso com você. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, é expandida por décadas de pesquisa, que nos diz algo fundamental. O padrão de relacionamento que a gente desenvolve com os nossos cuidadores na infância vira um template interno. A gente não escolhe esse template conscientemente.
Porque na realidade é ele que decide o que parece normal num relacionamento, o que parece segurança e amor. Mulheres que cresceram com figuras de apego inconsistentes, como um pai que às vezes estava presente e às vezes sumia, uma mãe que amava muito, mas de forma imprevisível, um ambiente onde o afeto precisava ser conquistado. Com essas mulheres, elas acabaram desenvolvendo o que nós chamamos de apego ansioso. O apego ansioso reconhece amor justamente no padrão intermitente. O que é estável, constante e seguro pode até parecer entediante. O que é quente e frio, presente e ausente, isso sente como intensidade. Paixão de verdade. Não que você goste de sofrer de forma alguma. Muitos dizem isso. Não. É que o seu sistema nervoso aprendeu que amor e ansiedade andam juntos. E agora, quando não tem ansiedade, parece que não tem amor. E tem mais uma coisa que prende e machuca muito. Estar apaixonada por quem ele pode ser. Você viu uma versão dele que era exatamente o que você precisava. E você sabe que essa versão existe, que é real, mas não sempre. Então você fica pelo homem desses momentos, mesmo que raros. Inconscientemente, você acredita que se você for boa o suficiente, paciente o suficiente, amorosa o suficiente, essa versão vai se instalar de vez. Do ponto de vista psicanalítico, o que está acontecendo aqui é o que você está, como se você estivesse assim num projeto de reparação. Você está tentando nesse relacionamento consertar algo que foi quebrado muito antes. E essa tarefa, por mais que você se doe, não é sua. Agora que você já entendeu por que é difícil sair, eu preciso falar sobre você. Uma das primeiras coisas que acontecem em relacionamentos como esse é o padrão que a mulher começa a se transformar. Você vai mudando e se adaptando para ter aquela versão boa dele. Mas nunca é suficiente e nunca será. O seu humor passa a depender do humor dele. E isso é perigosíssimo. Nós chamamos de regulação afetiva externa. Quando a sua capacidade de se sentir bem ficou dependente de um termômetro e de um termômetro externo. E esse termômetro é uma pessoa que não é confiável. Com o tempo, você começa a duvidar das suas próprias percepções. Você sente algo e antes mesmo de nomear, já pergunta: será que é tudo isso? Como ele vai reagir? E isso é o que mais se demora a recuperar. Ao longo desse vídeo, eu poderia ter te feito várias perguntas. Será que ele realmente te ama? Será que você deve ficar ou ir embora? Será que isso tem conserto? Mas eu não vou fazer nenhuma dessas. Porque elas têm respostas que dependem de cada história. Cada ser humano é único, é individual, é o sujeito. A pergunta que eu quero deixar com você é uma só. Quem você está se tornando dentro desse relacionamento? Não quem você era antes, não quem você quer ser, mas sim quem você está se tornando agora, no dia a dia, dentro dessa dinâmica. Está se tornando mais corajosa ou mais medrosa? Mais aberta ou mais fechada? Mais inteira ou mais fragmentada? Porque um relacionamento saudável, mesmo com conflito, mesmo com imperfeições, te torna mais você. Um relacionamento que te faz mal, te devolve diminuída. Você sai de crise cada vez menor do que você entrou. Cada crise vai te diminuindo, te fragmentando. E o que fica não é a memória dos melhores momentos. É a pessoa que você se tornou enquanto viveu esses momentos. Como essa pessoa está?
Não estou te dizendo para você ir embora, nem para ficar. Eu estou te dizendo que se perguntar quem eu estou me tornando, é a que você precisa estar disposta a responder honestamente. Se você tiver uma resposta dolorosa sobre isso, isso não é o fim. É o começo de alguma coisa mais honesta. Você agora pode estar se perguntando, e agora? Agora, o primeiro passo não é uma decisão, é um retorno. Retorno a você, às coisas que você gostava. Antes dele, as pessoas que te conhecem fora desse relacionamento. Há um espaço terapêutico onde você possa ouvir sua própria voz sem o ruído da dinâmica de vocês dois. Porque você não consegue tomar nenhuma decisão clara. Ficar e transformar a partir de um lugar tão confuso. Você precisa se recuperar primeiro. E recuperar não significa ter certeza. Significa se sentir presente dentro de si mesma enquanto decide. Bom, eu sei que esse vídeo foi pesado. Eu sei que tem mulheres aqui que estão com o coração apertado agora. Que se reconheceram, que reconheceram coisas que gostariam de não ter reconhecido. Eu quero dizer uma coisa antes de terminar. O fato de você estar aqui, procurando entender, procurando nomear, procurando palavras mesmo para o que sente, isso já é um ato de cuidado. Um ato de cuidado com você mesma. Não subestime nem ignore isso. Muita gente passa anos dentro de situações assim, sem se perguntar nada. E você se perguntou. Isso importa muito. Você não precisa de resposta imediata, mas precisa parar de fingir que a pergunta não existe. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o que acontece quando você decide sair. Sair também tem uma psicologia e ela é mais complexa do que as pessoas imaginam. Até lá, cuide de você, especialmente quando ninguém está olhando.